Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque elas são incessantes. É uma satisfação voltar a esta casa, uma casa histórica, que eu considero uma casa de uma relevância muito grande no movimento espírita baiano. E fico feliz de reencontrar alguns rostos que eu já conheço, né? Assim, com a certeza de que existem mais outros que aqui estão que nós não conseguimos figurar com as nossas percepções, com as nossas possibilidades orgânicas, né? Mas sei que dia de chuva não é muito fácil, né, da gente ter a casa cheia. Mas hoje, especialmente, a gente tem a chance de conversar um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita e como ela pode nos auxiliar com relação à questão do perdão e da reconciliação. É um assunto que não é fácil, sem dúvida. É um assunto que toca a todos nós porque nos coloca a pensar com relação a nossos próprios posicionamentos subjetivos, nossas próprias posições pessoais diante das ofensas que nós ou engendramos nos outros ou fomos vitimados. Quando a gente fala na palavra perdão, a gente já começa em desvantagem no sentido etimológico da palavra. Como assim desvantagem? Desvantagem, obviamente, que foi uma figura de linguagem que eu utilizei, porque a palavra perdão vem do latim perdonare, que é doar por inteiro. O prefixo per é por inteiro, é como percorrer, correr por inteiro. Perfazer, fazer inteiramente, né? Perseguir, ou seja, seguir com atino. E aí com isso a gente percebe que perdoar na sua origem é doar inteiramente. A gente ainda tem muito egoísmo e por conta disso a gente não consegue ceder, doar, entregar. É tão difícil lidar com isso, porque às vezes a gente se cristalizou numa certeza de justiça que perdoar seria ser conivente com o erro do outro. Como assim? Não vou permitir. Eu vou passar a mão na cabeça. Ou pior, quando a gente não responde assim: eu não perdoo, porque só quem perdoa é Deus. Nossa Senhora, essa é a fala mais severa. E eu estou lendo atualmente o livro Ação e Reação, de André Luiz, uma obra fascinante que fala sobre a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. E André Luiz usa muito o termo karma, né? E aí com isso a gente vai perceber a dificuldade em perdoar como sendo um grande problema na consciência humana. Às vezes a gente se arvora a sermos os donos da justiça, sem ao menos levar em consideração que nós ignoramos o nosso passado evolutivo. A gente se esquece, a gente simplesmente se esquece que a gente não sabe o que fez lá atrás. A gente passa a borracha nesse fato e por isso se acha vítima. Eu gosto de lembrar uma fala de José Raul Teixeira, quando diz que encarnado na Terra hoje não existem vítimas. Olha que fala importante para a gente sair desse lugar de vitimização. Não somos vítimas. Estamos aqui com a necessidade evolutiva e com os merecimentos que nos são próprios. E por conta disso, precisamos abrir mão desses conceitos de justiça que nós nos arvoramos por defender como se fôssemos os donos da verdade.
Às vezes a gente se coloca numa posição de não, isso foi errado, independente do olhar, e se foi errado, a pessoa não merece nenhum tipo de clemência nem misericórdia. E essas pessoas que dizem isso são as que se dizem cristãs, quando dizem no Pai Nosso, pedindo a Deus que perdoe as ofensas, esquecendo que Jesus coloca ali, à medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E é o próprio Jesus que vai também, através da sua doutrina maravilhosa, do seu ensinamento, do seu logos esplêndido, explicar a necessidade que nós temos de não julgar. Não julgueis para não seres julgados. Mateus capítulo 6, versículo 13. A gente precisa aprender a sair do lugar de juiz. E é justamente Jesus que, respondendo a Pedro, quando ele pergunta: Senhor, quantas vezes eu terei que perdoar a meu irmão? Será até 7 vezes? E Jesus então responde que será 70 vezes 7 vezes. Aí Divaldo Franco conta que certa feita ele estava com Chico Xavier conversando, e aí Chico disse para uma senhora que se aproxima, né? A senhora chega já dizendo assim: mas Chico, a gente ouve no centro espírita o tempo inteiro que Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Sou eu que fiz as contas, dá 490 vezes. Eu estou casada com aquele marido, aquele homem, meu Deus do céu, é uma bênção. Para não dizer que ele é um sarapatel de coruja, para não dizer que ele é uma carniça ambulante. Aí chama de bênção. E aí diz assim: eu estou casada com aquela bênção há tantos anos, há décadas. Então eu fiz os cálculos, eu com certeza já perdoei muito mais de 490 vezes. Estou liberada, não preciso mais perdoar. E aí Chico responde para o povo e diz assim: olha, Emmanuel está aqui do meu lado dizendo que é verdade que você tem que perdoar 490 vezes, minha irmã, mas são 490 vezes cada falta que é cometida contra você. Receba essa em paz dentro do seu coraçãozinho e perceba que a coisa é diferente do que você estava imaginando. A gente precisa oferecer um perdão sem limites. É um perdão repleto de misericórdia. Como diz Jesus: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Olha aí, então existe uma condição para você obter misericórdia. Você precisa ceder misericórdia. Como diz a música da banda Lampiônicos, aqui na década de 90 em Salvador: só é seu aquilo que você dá. Só é seu aquilo que você dá. Ou seja, você só vai ter misericórdia se você der misericórdia. Você só vai ter perdão das suas tão graves e tantas faltas se você for igualmente capaz de perdoar tão graves e tantas faltas em relação a você. Olha que interessante essa perspectiva. O perdão é diretamente proporcional à sua capacidade de perdoar. À medida em que você amadurece, à medida em que você deixa o seu senso de maturidade moral, né? A chamada maturidade do senso moral, um conceito de Kardec que eu acho fantástico. Aliás, é o meu conceito kardeciano predileto. Isso está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Maturidade do senso moral. É um conceito que Kardec introduz. Antes ninguém havia falado sobre isso. E aí, inclusive, no século XX é que vem Jean Piaget, o psicólogo cognitivo. Na verdade, ele era malacólogo, ele era biólogo, especialista em moluscos, que estudou
estudou o mecanismo de aprendizado daqueles animais, os polvos, né? Os moluscos em geral, e aí, intrigado com a inteligência daqueles bichos, ele resolveu estudar como é que a gente aprende as coisas. E aí ele se tornou um grande avatar da psicologia cognitiva, trazendo uma contribuição ímpar para a ciência. E aí ele estuda em determinado momento o surgimento do senso moral, na verdade desdobrando os estudos de Kardec. É interessante, nenhum cita Kardec não, mas é Kardec que introduz esse tipo de tema. E aí essa maturidade do senso moral é o que permite a gente perceber, por exemplo, que para algumas pessoas, alguns acordes musicais são a mais bela sinfonia, enquanto que para outras pessoas esses mesmos acordes são só sons sem significado. Então depende de quem está ouvindo. E aí às vezes a gente percebe que quando a gente tem uma maturidade do senso moral desenvolvida, a gente vai ter um posicionamento subjetivo, um posicionamento pessoal diferenciado diante das coisas. Isso faz toda a diferença. Aí eu resgato um livro que fez toda a diferença na minha vida, um livro que eu vi uma palestra de Divaldo Franco, ele falando sobre essa obra, e eu fui providenciado. É um livro que eu li aos 17 anos, chamado O Livro do Perdão, da psicóloga transpessoal Robin Kassarjian. Ela já introduz o livro de maneira brilhante quando ela pede que um psicólogo faça um prefácio, e nesse prefácio ele fala que ela própria é um exemplo pessoal de perdão, porque havia sido vitimada, traumatizada ainda na infância com abuso sexual. E aí ela vai trazer uma grande contribuição para a humanidade, que eu considero aquele livro ímpar, maravilhoso, recomendo veementemente. Os capítulos daquela obra, ela vai falar sobre o perdão de si mesmo, que é tão difícil a gente se perdoar, o perdão do outro, o perdão do cônjuge, o perdão em família, o perdão no trabalho. Ela vai trazendo de maneira fantástica, e ela traz a perspectiva de que o perdão é não um ato, mas sim uma atitude. Qual é a diferença? Vamos ver dentro da psicologia o que é que isso significa. Ato é um comportamento pontual, como esse agora que eu estou fazendo, levantei o braço, é um ato, fiz o ato. Atitude é uma predisposição pessoal para o ato. Atitude é estudada na psicologia social. Por exemplo, você tem uma atitude agressiva, não quer dizer que você necessariamente vai bater nos outros. A atitude agressiva quer dizer que você tem uma atitude, ou seja, uma predisposição a reagir de maneira agressiva em determinadas circunstâncias. É uma predisposição, você tem uma tendência a. Ou você é um investidor agressivo, é uma pessoa que assume riscos e investe apesar das possibilidades em contrário. Então, agressivo nesse sentido não é a mesma coisa que hostil. Hostil, sim, parte ao ato, né? Vai realmente na passagem ao ato fazer bobagem. Mas o agressivo, ele tem uma predisposição. Então fulano é uma pessoa com uma atitude passiva, ou seja, ele tem uma predisposição a não reagir às circunstâncias de maneira assertiva, tampouco agressiva. Ele vai ser mais passivo. E ser passivo não quer dizer que é bom, né? Que às vezes é preciso que ele seja pacífico, ou melhor até dizendo, pacificador, porque ser só passivo também pode ser um grande problema. Você vai dizer sim para tudo, você vai receber o peso todo do mundo nas costas, porque nunca vai saber dizer não e vai o tempo inteiro ser explorado pelos outros. Isso também pode ser bem problemático. Como diz Jesus, é preciso aprender a dizer sim, sim, não, não. E tudo mais vem do inimigo. Então é preciso que a gente aprenda a ser assertivo. A atitude assertiva é aquela em que a gente tem uma predisposição a saber lidar com o sim, saber lidar com o não, de maneira a interagir e ser um elemento que traga uma contribuição.
E não seja apenas uma parte do problema, que às vezes a gente não faz nada e vira parte do problema. É preciso que a gente seja parte da solução. Pois bem, para Robin Cassagem, o perdão não é um ato. Não é fulano me machucou, eu agora vou perdoar ele. Não. Ela diz que assim é muito difícil perdoar. Você fica esperando ser magoado para ter que perdoar. Ela diz que perdão é uma atitude, ou seja, uma predisposição. Para que a gente tente fazer isso e chegar um dia lá na frente a responder como foi o caso de Gandhi, Mohandas Gandhi, né? O Mahatma Gandhi. Perguntaram para ele: Gandhi, como é que você faz para perdoar as tantas ofensas, os vilipêndios, né? As circunstâncias que você é acusado injustamente, como é que você consegue perdoar? E aí Gandhi olha o jornalista e diz: mas eu não perdoo. Mas como assim você não perdoa? Você não é uma grande alma. A palavra Mahatma significa grande alma. Você não é uma grande alma? Como assim você não perdoa? E ele olha, sorri e diz: eu não perdoo porque eu não me sinto ofendido. E quem não se sente ofendido não precisa perdoar. Ou seja, a predisposição ao perdão é sair do lugar de ser ofendido. Olha que interessante, né? Porque o verbo ofender é sempre reflexivo, é você quem se ofende. Quanto maior o seu ego, mais suscetível a ser ofendido você será. Quanto mais orgulhoso você é, mais você vai sofrer se alguém puxar o seu tapete. Então, diminua o ego e seja o menor dos servos, servindo a todos os outros, que aí você não vai cair de uma grande altura, né? Então, é importante que a gente perceba, lembra daquela fala de Jesus, né? Que aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Quanto mais a gente acha que é importante, mais a gente sofre ao perceber a nossa desimportância. E é por isso que é preciso baixar a bola, baixar o ego, diminuir as inquietações. É por isso que a gente precisa gradativamente construir uma perspectiva de ego, como dizem os junguianos, os psicólogos analíticos da visão de Carl Gustav Jung, que é preciso que a gente tenha um ego estruturante. Não é um ego estruturado. O ego estruturado funciona mais ou menos como um andaime. Às vezes tem um calço ali para segurar a estrutura. Está estruturado ali. Mas se tiver uma ventania mais forte, um tremor de terra, aquilo ali desaba. É preciso ter um ego estruturante, ou seja, uma estrutura de tal maneira que ela se reorganiza caso seja posta à prova. Então, esse ego estruturante é algo com relação a justamente essa atitude de dizer assim: espera lá, isso aqui é apenas temporário. Por que eu estou me ofendendo com esse tipo de questúncula? Eu não posso relativizar isso? Será que eu precisava estar tão magoado e tão ofendido com essa circunstância? Será que é para tanto? Será que eu preciso achar que realmente eu sou tão importante assim, que eu não possa passar por uma ou outra circunstância de ser questionado? Eu preciso voltar e meia me perguntar: em que essa circunstância me torna uma pessoa melhor, mais humilde? Em que isso que eu estou vivendo me torna mais humilde? Como isso que eu estou vivendo me dá uma chamada na chincha para me fazer acordar para a realidade espiritual? Em que isso que eu estou vivendo me coloca verdadeiramente frente às prioridades do existir? Essa é uma pergunta crucial para a gente se fazer. Porque senão eu vou estar o tempo inteiro olhando problemas e carregando problemas. Eu preciso me perguntar: como eu me torno uma pessoa melhor com isso, com esse problema, com essa dificuldade, com esse desafio? Aliás, Viktor Frankl, o pai da logoterapia, chamava de desafio. Ele dizia assim: ó, se você vê como um problema, você vai sentir um fardo, um peso nas costas te impedindo de caminhar. Mas se você olhar aquela mesma circunstância como um desafio, você vai perguntar assim: ó, em que isso me desafia e me torna uma pessoa melhor? Como eu me
pessoa melhor frente a isso que está acontecendo na minha vida? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. E aí, com isso, obviamente, que a gente relativiza. Os Espíritos falam sobre isso lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente não deve reclamar da mão de Deus que nos traz os desafios necessários para a nossa evolução, tampouco poderemos reclamar dos instrumentos que Deus usa para colocar essas circunstâncias na nossa vida. A gente precisa aprender a agradecer, inclusive, a essas bênçãos, esse sarapatel de coruja, essa carniça ambulante, essas circunstâncias difíceis que às vezes a gente vive com pessoas que não são nada fáceis. A maior parte das vezes a gente que não é fácil. A gente é que não é fácil. E a circunstância vem como espelho e mostra, olha, a sua cara de difícil. E aí com isso você aprende e se pergunta, poxa, em que eu melhoro com isso? Como eu me torno mais humilde, mais consciente de mim mesmo? Então com esse olhar, a gente vai relativizando e vai percebendo, eu não preciso me ofender com tudo que me acontece. Eu não preciso, porque sou eu que escolho me ofender. O que escolha está em mim. Como eu reajo à circunstância está em mim. Eu que escolho. Então isso é importantíssimo para a gente despertar e perceber, né, que é preciso olhar para a circunstância e dizer assim, para lá, como eu escolho me comportar agora? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Então com isso a gente começa a relativizar, começa a adocicar mais a vida, a tornar a coisa de uma outra maneira, a gente começa a relativizar o impacto das coisas. Relativizar me faz lembrar outra fala de Jesus, quando ele diz assim, vinde a mim todos vós que sofreis, pois comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Olha que fala crucial para a gente pensar. Ele não diz assim, ó, venha para mim, você que está sofrendo, que comigo não tem sofrimento. Ele não diz isso não. Pare de sofrer. Não, Jesus nunca falou isso. Jesus diz que com ele o fardo é leve e o jugo é suave. Ou seja, você ainda vai ter desafios com ele. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, você, com ele, vai aprender a relativizar o impacto dessas agruras. Com ele, você vai aprender a enxergar de outra maneira e aquilo vai ser relativizado de tal forma que você não vai precisar ficar guardando mágoas. A palavra mágoa vem da palavra mácula, que significa mancha. Eu já vi na internet circular uma informação falsa da etimologia da palavra mágoa, como se fosse má água. Não tem nada disso, de má água, porque água parada faz mal e dá doença. Não tem nada disso. A palavra é interessante, a brincadeira, o traquejo aí com as palavras, é interessante, é curioso, mas não é. A origem da palavra mágoa é mácula, que é mancha. Ou seja, a gente deixa uma mancha no coração. Isso me faz lembrar uma história que aconteceu com Chico Xavier. Conta-se que ele tinha uma cadela, um cachorro, algumas versões falam que é um cachorrinho, que era muito doente, já estava bem velhinho, mas era muito doente. E Chico chegava em casa 2, 3 horas da manhã, depois de ter passado por uma sessão de psicografia, depois de ter aconselhado gente, depois de ter ajudado um monte de... Aí chegava em casa para dormir tardão, para acordar às 6 da manhã para ir trabalhar. Só que ele chegava em casa e o cachorro tinha sujado tudo em casa. O cachorro tinha problema no controle dos esfíncteres, então sujava tudo, cheio de dejeto a casa. Imagina, aí ele chegava, tinha que limpar o cachorro, tinha que limpar a casa para depois dormir. Aí, em determinado momento, ele falando sobre a agonia disso, a irmã dele disse assim, a gente vai resolver isso, Chico. Ele não entendeu direito do que se tratava, mas daí a alguns dias ele encontrou um cachorro morto. Ele ficou triste, chorou, ficou muito triste. Enterrou o cachorro, não sei o quê. Aí triste com aquilo, a irmã foi e confessou. A gente deu um jeito, a gente providenciou a eutanásia do animal para poder não ter mais esse tipo de problema. Rapaz,
Mas Chico Xavier ficou com uma mágoa dessa irmã. Com uma mágoa que Emmanuel apareceu para ele e disse: Chico, o que é que está acontecendo? Como assim, Emmanuel? O que está acontecendo? Que você precisa perdoar sua irmã. Essa mágoa está deixando uma mancha escura no seu coração. E isso está comprometendo a qualidade mediúnica do seu trabalho. Olha que importante. Aí, mas eu estou tentando, Emmanuel, como é que eu faço? Eu não sei como perdoar. Chico, você vai fazer o seguinte: você vai perguntar para sua irmã o que é que ela deseja mais na vida dela. O que ela mais desejar, você vai providenciar para ela. Vai dar de presente. Não, irmão, você não entendeu. Eu que estou magoado com ela. Como é isso? Eu que tenho que dar presente? Aí Emmanuel disse: a receita não é minha, Chico, é de Jesus. É de Jesus, faça isso. Aí ele foi lá, sondou. A irmã queria, porque queria uma máquina de costura de última geração. Linda, bonitona. Aí lá vai ele, um ordenado bem pobrezinho, ele ganhava muito pouco. E aí ele comprou a tal da máquina dividida em umas 20 encarnações, né? Realmente bem difícil para pagar, mas ele dividiu, comprou e deu de presente. Na hora que ela recebeu aquilo, aí Emmanuel aparece para Chico para mostrar a ele vê, sai dela uma luz translúcida, uma luz hialina, e vai direto na mancha do coração dele e desfaz a mancha. A luz que emanou dela desfez a mancha do coração dele. E aí ele entendeu o que Emmanuel estava dizendo e fazendo, trazendo para ele. Olha que interessante, hein? Olha que curioso. Mas a minha fala hoje não é só sobre perdão, é também sobre reconciliação, que é um passo a mais. Percebam comigo, é possível perdoar sem se reconciliar, mas não é possível se reconciliar sem perdoar. Reconciliação é um passo a mais, um passo além. E é importantíssimo que a gente leve isso em conta, porque Jesus fala que é necessário se reconciliar com os adversários enquanto ainda está no caminho. Não deixe para reconciliar depois de desencarnar, não. Não deixe para reconciliar depois de estar distante, não. É enquanto estiver a caminho. É preciso reconciliar. Olha que importante essa fala. Abandona tuas oferendas, volta para teu irmão e se reconcilie com ele enquanto ainda estiver no caminho. Ou seja, não dá para você ofertar verdadeiramente o seu coração a Deus se nele existem manchas de mágoa, de rancor. Como diz William Shakespeare, o rancor é o ácido que corrói o recipiente que o contém. Ou seja, guardar rancor é a mesma coisa que tomar veneno e torcer para o outro morrer. Morre, miserável. Quem é que morre? A gente. Guardar rancor é ficar com uma brasa na mão, preparando para tirar o outro sem perceber que está sendo queimado com essa mesma brasa. Não adianta. A gente precisa aprender a ceder, perdoar no sentido de abrir mão e deixar para lá. Percebam que quando no Evangelho a gente vê a fala da necessidade do esquecimento das mágoas, é o esquecimento da mágoa, não é do fato. Porque você não tem Alzheimer, você não tem um problema de memória, você, se tiver é uma outra questão, é uma outra circunstância. Mas se você não tem, o esquecer aí é o que? É lembrar sem doer. É isso que é importante. É você ter cognição, ou seja, a capacidade mental de lembrar da circunstância sem voltar a ela de maneira afetiva. Isso é perdoar, isso é esquecer. É nesse sentido que a gente vai ver Kardec trazer para nosso amadurecimento espiritual, nosso crescimento,
esse olhar de que perdoar aí é aprender, inclusive, a torcer pelo bem do outro. Tão difícil. Aliás, Joana de Ângeles fala de maneira muito importante, muito impactante, que maturidade espiritual, um dos maiores indícios de maturidade espiritual é quando uma pessoa que te fez mal passa por uma felicidade, um momento alegre, e você fica alegre pela alegria dele. Aí nessa hora a gente vê a síndrome da lagartixa, né? Quando eu falo isso, as pessoas sacodem a cabeça. É difícil fazer isso. Você vê que fulano tentou te prejudicar ou conseguiu. Beltrana te fez o mal, aprontou com você, e ainda assim você torcer pelo bem e mais além, ficar feliz quando essa pessoa estiver feliz, é um desafio. Não é fácil, óbvio que não é, mas é o horizonte para a gente alcançar. É o roteiro, é a diretriz. A gente precisa começar a se esforçar por isso. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo está bem claro que reconhece esse verdadeiro espírita não é pelo fato dele já ser perfeito, dele já ter alcançado, não, é pelo seu esforço em domar as suas más inclinações, é por reconhecer suas imperfeições e lutar para tentar transformá-las em virtudes. É esse esforço que caracteriza. Então, essa movimentação de dizer, poxa, eu ainda tenho dificuldade com isso, mas eu me proponho a buscar melhorar, a buscar fazer diferente do que eu tenho habitualmente feito. Isso aqui é realmente um desafio para que a gente se empenhe e tenha amorosidade, tenha um afeto mesmo, para chegar um dia e dizer assim, poxa, eu tenho um afeto por essa pessoa. Eu tenho um afeto. No livro Ação e Reação a gente vai ver isso, né? Claramente. Situações como, por exemplo, de uma esposa que venha saber dos crimes do esposo, depois dela desencarnar, ela vai ajudar o esposo e se propõe a encarnar com ele para ajudá-lo no seu refazimento pessoal. Inclusive nas orações que faz, ela faz uma oração a Maria que é extremamente sentida, e ela pede, dizendo-se também culpada, porque indiretamente ela usufruiu das consequências do ato malfadado do marido. Mesmo sem saber, ela usufruiu, portanto ela se coloca como culpada também, e ali ela se propõe a, junto com ele, auxiliar no soerguimento moral dele. Olha que caminhada, olha que amadurecimento. Aí eu me lembro de um livro maravilhoso que eu li ainda na adolescência, lá meados do ano de 1996, quando eu participava da Juventude Espírita Paulo Estevão, lá da minha casa mater, no Centro Espírita Paulo Estevão, ali na Maralina. Pois bem, lá eu tive uma grande amiga que ela me presenteou com esse livro no fim do ano, presente de Natal. Ganhei o livro Reconciliação, de Antônio Carlos, o espírito Antônio Carlos, a médium Vera Lúcia Marisepe de Carvalho. Esse livro conta a história do menino Raul, que era filho de Manuela e Manuel. Raul, que se vê numa circunstância difícil, por quê? Porque ele não entendia, o pai dele não gostava dele, gostava das irmãs dele, mas não gostava dele, era terrível, ele não entendia porque, não sabia exatamente porquê, e aí em determinado momento o pai começa a melhorar, ficar mais amoroso, mais carinhoso, ele acha estranho aquilo, fica com o pé atrás, mas a mãe toda feliz, aí então o pai diz, vamos passear aqui pela zona rural, vamos caminhar aqui pela roça. Eles vão, só que era uma armadilha. O pai então, com um punhal na mão, desfere um golpe frente a um poço seco, um poço que cavaram e não acharam água, e empurra primeiro a mãe dele, que cai lá embaixo, e depois ele, ou seja, o pai matou o filho e a esposa. E aí conta a história da desencarnação dele, como foi o processo, como foi que ele foi resgatado pela avó querida, que sempre foi muito amorosa,
e essa avó vai trazê-lo para um educandário, onde ele vai conhecer sobre reencarnação, ele vai conhecer sobre todas as circunstâncias que ele estava vivendo, e aí finalmente ele vai compreender. Ele não sabia, mas a mãe dele havia sido estuprada antes do pai se casar, e por isso o pai acreditava que ele era filho do estuprador e não dele, o que não era verdade. Ele era filho de Manuel mesmo. E aí por isso o pai tinha ódio, mas o pai já tinha uma outra consorte, ele tinha uma concubina e queria se casar com essa mulher, e para isso matou a própria esposa. Assumiu a paternidade apenas das duas filhas, e com essa jovem, essa segunda esposa, ele, depois de muito tempo, ele vai ter outros filhos. E um desses filhos é o próprio Raul, que reencarna como Ricardo. E aí o livro ele vai trazer, eu não vou dar mais spoiler, já contei muito do livro. O livro vai trazer toda a caminhada entre ele, Ricardo e Manuel. A caminhada de reaproximação, de reconciliação daqueles dois espíritos, junto a Manuela, que não havia perdoado o marido por ter sido assassinada por ele. E conta como foi o resgate dela nos planos espirituais sombrios. E toda a jornada, toda a caminhada. E conta a história de Valquíria, a irmã dele, que reencarna depois dele, e que tinha também um transtorno sério, a ponto de não conseguir nem falar direito, nem de se locomover direito. E aí vai trazer essa personagem como sendo também extremamente importante na trama. E eu já estou tentando falar, mas eu não vou mais falar não, porque tá bom. Para a gente se sentir estimulado, porque palestra espírita serve para isso, né? Para a gente se instigar, para a gente ficar curioso, a gente buscar, para a gente sentir o sabor do saber, porque sabor e saber são duas palavras com a mesma origem etimológica. A gente precisa ter um contato com esse saber para que ele nos toque. É como, por exemplo, assistir um filme e ler o livro no mesmo filme que a gente assistiu. No filme a gente entra em um estado pessoal de passividade, recebendo aquelas imagens já prontas. No livro você interage com aquele saber de tal modo que você cria personagens, cria caras, cria cenários. Você tem uma atitude muito mais ativa do que na passividade de apenas assistir um filme numa televisão ou numa tela de cinema. Então, por isso, o saber, o buscar, para que a gente saia, inclusive, dessa postura do obstetra, né? Eu gosto brincando, sempre falo brincando nas palestras espíritas, que a gente tende a ter uma postura de obstetra. A gente fica esperando que o palestrante vá lá na frente e faça o parto por si só, né? Que é o que o obstetra faz. Ele só recebe o bebê, né? O Sócrates era filho de uma parteira, e aí conta-se que ele, na infância ainda, por volta de 8 anos de idade, fala para a mãe: mãe, eu descobri que a senhora não faz parto, o parto se faz por si, a senhora apenas ajuda acolhendo o bebê, mas o parto se faz por si. Ele cria com isso, inclusive, a técnica da maiêutica, né? Dizendo que o conhecimento já está em nós e cabe que a gente apenas consiga parir esse saber, fazer com que ele saia de nós. Então, nessa perspectiva aí, a gente precisa sair da posição do obstetra, do vem neném, neném, vem neném, neném, vem neném, neném, vem, para poder interagir, para poder verdadeiramente construir o saber. Questão de número 898 do Livro dos Espíritos. Importante questão, né? Tenho citado muito nas palestras por conta disso, porque é perguntado, né? Cada que pergunta, por que a pessoa tem que aprender, às vezes, anos de coisas sobre circunstâncias materiais, o que ela pode aprender no mundo espiritual depois que desencarnar em poucas horas. Em poucas horas ele vai aprender muito mais do que o que aprende aqui em anos. Para que tem que estudar então? Para que tem que fazer isso? Aí os espíritos respondem que é importante que a gente aprenda, porque em primeiro lugar a gente se instrumentaliza a fazer melhor o bem. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe fazer o bem. Então isso é importantíssimo.
E aí os Espíritos prosseguem dizendo assim, que o Espírito puro tudo sabe, ou seja, você está no caminho para se purificar, você está no caminho de jornada ascensional, você está no caminho de evolução espiritual, então lá na frente você vai saber tudo, está na hora de começar a tomar gosto todo estudo agora, porque você vai caminhar para isso. Questão 780 também do Livro dos Espíritos, maravilhosa para reflexão. O desenvolvimento, amadurecimento, a evolução, usando o termo mais atual, a evolução moral decorre da evolução intelectual. Então, a gente precisa estudar. A questão 780 é maravilhosa porque chama na chincha para a gente estudar. Então, é preciso estudar até para poder aprender a perdoar melhor. Eu tenho dificuldade de perdoar, então eu vou estudar tudo sobre isso, tudo que eu puder ler sobre isso, buscar informação sobre isso, catar aqui e acolá. Eu vou tentar melhorar a partir desses exemplos, buscando reverberações. E aí eu lembro desse texto aqui que eu trouxe, do livro O Evangelho de Chico Xavier, escrito por ele próprio, encarnado, né? Não é nenhum espírito, não, que ele conta uma história de uma pessoa que contou que havia sido perseguido e injuriado por muitos anos por um ferrenho adversário de suas ideias. Ele vivia sonhando com um dia que seu opositor, reconhecendo os equívocos, iria ali procurar para pedir perdão. Aí ele imaginava que finalmente teria o adversário a seus pés. Olha que interessante, né? A gente quer ser adulado, a gente quer impor ao outro a humilhação. Você vai estar nos meus pés, dá a mão à palmatória, né? Aí ele acalentou a ideia de triunfo que a justiça lhe seria feita. Pois bem, quando ele já estava com os cabelos quase todos brancos, o adversário de muito tempo, também de cabelos brancos, inesperadamente procurou ele para esse entendimento tão aguardado, né? Aí confessou-lhe os seus excessos, pediu a ele que o desculpasse da inveja, do ciúme, que sempre o havia motivado ao combate acirrado. Falou de suas lutas pessoais, de seus conflitos de ordem íntima, semelhante aos que exatamente criticara o companheiro. A gente faz isso, né? A gente critica nos outros as nossas próprias dificuldades. Pois bem, eles conversaram longamente, sem ninguém por perto para testemunhar aquele diálogo. Então o amigo injuriado, que tinha tantas respostas na ponta da... A gente fica às vezes conversando mentalmente, criando scripts mentais. Eu devia ter falado isso, e botado ele no lugar dele. A gente tem um monte de script mental, né? Eu lembro daquela história do cara que comprou uma garrafa térmica. Se bem que na minha adolescência e infância a gente falava quente e frio. Comprou um quente e frio porque foi morar sozinho. Aí nunca tinha usado, ia receber visita e disse: vou receber visita, então deixa eu lavar o quente e frio para botar um cafezinho. E aí quando ele pegou o quente e frio, estava quebrado. Ele ficou injuriado. Ele disse: eu vou lá na loja, vou exigir que eles ou me ressaçam dinheiro ou troquem por outro. E quando eu chegar lá, eu vou bater na mesa, eu vou falar, e o gerente vai ter que me ouvir, vai ter que acatar o que eu estou falando. E se ele não acatar, eu vou processar, vou botar o caso na polícia. Vai ser um problema. E ele foi criando um diálogo mental que ia fazer. Chegou lá esbaforido, chegou, bateu e disse: olha, senhor, eu comprei esse quente frio aqui, já tem quase 2 meses, e é um absurdo, porque quando eu cheguei, fui usar pela primeira vez, estava quebrado. Como é que pode uma coisa dessa? E aí começou a levantar a voz do gerente: pois não, senhor, vá no setor e pegue outro igual e a gente dá a troca para o senhor. Aí ficou sem graça, porque ele tinha tanta coisa para falar, que ele tinha ali ensaiado que ele ia levantar o dedo, que ia fazer, ia acontecer, rodar baiana, bater pezinho, fazer cara de menino buchudo. E aí o gerente falou aquilo, ele chega e desarmou, sem graça. Aí pegou o quente frio, chegou, mostrou. Aí ele: pois não, senhor, pode levar, é do senhor, pode ficar à vontade. Aí ele saiu de lá sem graça. Sem graça. Aí quando ele chegou em casa, botou
botou o quente frio lá e disse: não, deixa eu fazer logo um cafezinho até para mim mesmo. Pegou o café. Na hora que ele puxou o quente frio de volta, que ele puxou a lata de café, caiu a nota fiscal. Ele não tinha nem comprado naquela loja, tinha sido de outra. Então, com isso a gente aprende como a gente precisa tomar cuidado. Pois deixa eu voltar para casa aqui e terminar minha fala, já está no fim. Aí ele diz que conversaram longamente sem ninguém por perto. O amigo que tinha tantas respostas na ponta da língua, que havia decorado o que dizer justamente para quando chegasse a hora, percebeu, segundo ele próprio, que ele também inutilmente perdeu tempo. De repente sentiu que não havia qualquer razão para revidar. Ambos haviam envelhecido naquela disputa idiota que ninguém saberia identificar como teria começado. Aí Chico coloca aqui: Chico, disse ele, eu não tive vontade nenhuma de reagir. É verdade que ele se prevalecera de todas as artimanhas para me prejudicar, mas eu também mentalizara aquele momento, o dia em que, face a face comigo, ele se sentisse humilhado. Ele estava, Chico, tendo a grandeza de me pedir perdão. Se eu não o perdoasse, ele estaria triunfando sobre mim. Eu nunca teria ido a ele. Ele é que estava tomando a iniciativa de vir a mim. Eu que anelava fazer uma publicação em jornal, tornando pública aquela hora de retratação. Não tive ânimo de contar isso a quem quer que fosse. E você, Chico, é a primeira pessoa que está sabendo. E aí Chico completa: ele desencarnou há mais de um mês. Hoje eu sinto por ele uma afeição que não sei explicar. Reconheci que em muita coisa ele tinha razão a meu respeito. Aí Chico termina dizendo: feliz daquele que na hora de dar o troco perde a vontade. Esses encontros com nossos desafetos mais cedo ou mais tarde acontecerão. Se não for nesta vida, será na vida espiritual. Os que nos perseguem, com razão ou sem razão, nos auxiliam a identificar nosso próprio lugar. Às vezes nos é muito mais útil um adversário sincero do que um amigo bajulador. Olha que fala importante, hein? Então, que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus acolham em nossos corações os sinceros propósitos que nós abraçamos de perdoar e, acima de tudo, reconciliar com os nossos adversários. Que assim seja.